Conheça a nova esquerda. Nos nossos vídeos desse canal, vocês vão poder entender por que a nova esquerda é a melhor opção e por que os modelos anteriores estão todos obsoletos. O nosso país é grande e cheio de riquezas naturais. Podemos ter um futuro brilhante se fizermos o certo, ou podemos continuar subdesenvolvidos, adotando as mesmas políticas que só beneficiam a poucos. Precisamos escolher o que queremos para nós, a mediocridade ou a riqueza e o avanço para todos. A Constituição Brasileira de 1988 conseguiu estagnar o Brasil por quase 30 anos. Nesses anos, a única coisa que cresceu foi a dívida pública. A antiga esquerda já foi aplicada e não funcionou. O socialismo marxista possui erros em sua teoria econômica derivados do período em que foi criado, no início da Revolução Industrial. Porém, as outras ideias da esquerda que surgiram posteriormente, seja do socialismo fabiano, social-democracia ou estado de bem-estar, essas outras não destroem a economia, porém minam as forças produtivas. Aos poucos, o potencial de crescimento econômico e tecnológico são suprimidos. A produtividade é retirada das empresas, que são o cerne da produção de riquezas. Ao retirar recursos das empresas, retiramos recursos de áreas produtivas para realocar em áreas improdutivas. Isso leva à perda de produtividade da economia e ao baixo crescimento econômico e ao fracasso desse sistema. Isso tudo acontece porque a empresa é o cerne do sistema econômico. É ela que gera riqueza, produção e crescimento econômico. Incentive as empresas que o país cresce. Retire a produtividade delas, o país todo sofre a derrocada. No sistema capitalista, a economia só cresce se os governos incentivarem o aumento do lucro das empresas. Por isso, governos neoliberais sempre ganham força após governos de esquerda fracassarem em gerar crescimento econômico. Então a força do capitalismo está na empresa, porém entramos em um outro problema. O problema do capitalismo também é a empresa. No capitalismo, as empresas geram riquezas, mas também geram desigualdades extremas. As desigualdades extremas geram inúmeras outras mazelas sociais. Os problemas de segurança pública, saúde e educação estão ligados à desigualdade extrema. Outros problemas são as distorções no sistema político eleitoral. A elite econômica possui maior poder político do que as classes mais baixas. A grande empresa está no centro dessa concentração do poder político. Pobres e ricos não participam do sistema político de forma igual. Entramos em um dilema. Precisamos das empresas para criar riquezas. Entretanto, ela cria mazelas enormes em nossa sociedade, justamente por causa da riqueza que a empresa cria. Então, como podemos ter empresas produtivas, geradoras de riquezas, mas que não gerem desigualdade de renda extrema, nem os problemas provenientes desse tipo de desigualdade? Para responder,
primeiro temos que saber o que ocorre nessas empresas, que leva a essa desigualdade extrema de renda. Após analisar, podemos concluir que o problema está no processo de distribuição de lucros. Enquanto muitos trabalham para gerar riqueza, apenas poucos oferem grandes somas derivadas dos lucros. Esses poucos que oferem a maior parte dos lucros, muitas vezes nem mesmo trabalham na empresa. Agora podemos responder a questão anterior. Como podemos ter empresas produtivas, geradoras de riquezas, mas que não gerem desigualdade de renda extrema? A solução está nas empresas públicas, já que elas não precisam distribuir lucro para ninguém. Por isso não geram essas desigualdades extremas que estão no cerne dos problemas sociais e políticos. O próximo passo é analisar as empresas públicas. A teoria liberal tem criticado as empresas públicas por gerarem ineficiência e distorções no mercado. Não podemos negar as teorias. Empresas administradas por políticos não são competitivas diante de empresas administradas de acordo com o mercado. O problema das empresas públicas ineficientes é que elas não são administradas tal como as empresas privadas. Quando um político aponta um administrador para uma empresa, o seu critério é político, não é o mesmo aplicado no mercado. Outro problema é que as empresas privadas só se mantêm ativas se forem produtivas, enquanto empresas públicas que recebem recursos sem serem produtivas acabam mantendo suas operações, ainda que tenham prejuízo constante. Após descobrir quais são os problemas, podemos propor a solução. A solução encontrada pela nova esquerda é criar e administrar as empresas públicas tal qual empresas capitalistas, de acordo com o mercado. No SEM, as empresas devem ter autonomia administrativa e financeira. Uma vez criadas, elas devem buscar se financiarem com os lucros e ativos advindos de sua própria atuação produtiva. O ponto mais importante de todos nessa teoria: os lucros devem ser reinvestidos. Assim, a empresa pública terá uma vantagem estrutural diante da empresa privada, pois a empresa privada só reinveste parte do seu lucro, já que os donos usam o lucro como sua renda. Assim, nessa nova empresa pública, o lucro é fator multiplicador da produtividade, enquanto hoje o lucro da empresa privada é criador de uma casta de elite. No capitalismo, o lucro divide uma classe nobre de uma classe inferior. Sabemos que grande parte da riqueza nacional são provenientes de impostos. Com 40% do PIB sendo impostos, isso significa que quase metade das riquezas do país pertencem ao Estado. Este enorme poder de investimento, se bem utilizado, garante um futuro brilhante para todos nós. Ao criar as empresas públicas nesses moldes, mudaremos o sistema econômico. Em poucos anos, poderemos mudar toda a estrutura e superestrutura de riqueza e poder do país.
Em pouco tempo não haverá mais ricos e pobres, apenas pequenas desigualdades saudáveis. Ou podemos manter a mesma política dos últimos 30 anos, desde que a Constituição de 88 foi imposta. Assim estaremos condenados ao eterno subdesenvolvimento. É evidente que a antiga esquerda não tem como funcionar. Ela já foi tentada e não funcionou. A direita é a pior das opções. Condena todos a viverem na miséria, enquanto poucos vivem no luxo. Agora temos a opção de adotar a nova esquerda. Podemos superar a situação atual. Podemos chegar a uma sociedade mais rica, produtiva e igualitária. Conheça as ideias da nova esquerda. Conheça a síntese liberal comunista. Leia o livro Comunismo Empresarial de Mercado. Para quem quiser conhecer mais, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do livro. Bem-vindos à Matrix.